Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você nesse canal. Olha a pergunta. Pastor, sofro de ansiedade. Como a Bíblia pode me ajudar com esse problema? Meu querido, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela tem muito a dizer sobre ansiedade. Mas essa palavra, ansiedade, em si, ela não é encontrada com tanta frequência na palavra de Deus. Sinônimos como problemas, peso, angústia e cuidado são usados no lugar da palavra ansiedade. As causas específicas da ansiedade são provavelmente mais do que podem ser enumeradas. Mas alguns exemplos da Bíblia, eles apontam para algumas causas gerais de ansiedade. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 32, nós vemos Jacó. Jacó está voltando para casa depois de muitos anos. E uma das razões pelas quais ele havia saído de casa foi para escapar da ira do seu irmão Esaú, de quem Jacó havia roubado a primogenitura e a bênção de seu pai. Agora, quando Jacó se aproxima da sua terra natal, ele ouve que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. Jacó ele fica imediatamente ansioso, esperando uma batalha terrível com seu irmão Esaú. Nesse caso, a ansiedade é causada por um relacionamento que foi rompido, por causa de uma consciência culpada. Agora, lá em 1 Samuel capítulo 1, nós vemos Ana. Ana está angustiada porque não tinha conseguido conceber filhos. Estava sendo insultada por Penina, a outra esposa do seu marido. A sua angústia ela é causada por desejos não realizados e pelo assédio de uma rival. Agora, meu querido, hoje, da mesma forma, algumas pessoas se tornam ansiosas pelo mesmo motivo. Desejos não realizados. Lá no livro de Ester, no capítulo 4, o povo judeu está ansioso por causa de um decreto real. Esse decreto permitia que todo o povo fosse massacrado, exterminado. A rainha Ester está ansiosa porque ela planejava arriscar sua própria vida em nome do seu povo. Isso mostra que o medo da morte e o medo do desconhecido é um elemento chave de ansiedade. É importante que você saiba que nem toda ansiedade é causada pelo pecado. Em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 32, Paulo afirma que um homem solteiro está ansioso em agradar ao Senhor, enquanto um homem casado ele está ansioso em agradar a sua esposa. E nenhuma esses dois motivos é causa do pecado. Nesse caso, ansiedade não é um medo da pecaminosidade, mas uma preocupação profunda e adequada. Provavelmente a passagem mais conhecida sobre ansiedade vem lá do Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 6. O nosso Senhor, ele nos adverte contra nós ficarmos ansiosos com vários cuidados dessa vida. Para o Filho de Deus, até mesmo necessidades como comida, roupas, não devem ser motivos de preocupação. É isso que é ensinado por Jesus.
Usando exemplos da criação de Deus, Jesus ensina que o nosso Pai Celestial, ele conhece e ele cuida das nossas necessidades. Se Deus cuida de coisas simples como a grama, flores, pássaros, não cuidará também das pessoas criadas à sua imagem e à sua semelhança? Então, meu querido, em vez de nos preocuparmos com coisas que nós não podemos controlar, nós devemos buscar, conforme ensinado por Jesus, lá no versículo 33. Nesse versículo, Jesus diz assim: pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar é uma cura para a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade ou a preocupação, ela é resultado do pecado. E a cura é lidar com esse pecado. Cuidar do pecado de que maneira, pastor? Meu querido, é se arrepender, pedir perdão a Deus e, além disso, abandonar esse pecado. O Salmo 32, de 1 a 5, ele diz que a pessoa cujo pecado é perdoado, ela é abençoada. E o grande peso da culpa é retirado quando os pecados são confessados. Mas, pastor, e quando é um relacionamento quebrado, que está criando ansiedade na minha alma? Meu querido, neste caso, tente fazer as pazes. Ouça, por exemplo, o que o apóstolo Paulo ele disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, na parte B. Ele diz assim: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Meu querido, o medo do desconhecido também pode levar à ansiedade. E nesse caso, entrega a situação ao Deus que conhece e está no controle de tudo. Ouça, por exemplo, o que diz o salmista lá no Salmo 68, versículo 20. Está escrito: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Meu querido, circunstâncias esmagadoras estão causando ansiedade em você? Tenha fé. Tenha fé no Deus que você serve. Quando os discípulos eles ficaram angustiados com uma tempestade, Jesus primeiro repreendeu a falta de fé deles, depois repreendeu o vento e as ondas. Tenha mais conhecimento sobre esta passagem, isso vai aumentar a sua fé. Está registrado lá em Mateus capítulo 8. Enquanto nós estivermos com Jesus, não há nada a temer. Nós podemos contar com o Senhor para suprir as nossas necessidades, nos proteger do mal, nos guiar, nos manter nossa alma segura por toda a eternidade. Não podemos não ser capazes de impedir que pensamentos ansiosos estejam nas nossas mentes, mas podemos praticar a resposta certa para isso. Filipenses 4, do versículo 6 e 7, nos instrui: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica,
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Creia nesta palavra. A solução é você ler a palavra, meditar na palavra, buscar a fé no Senhor, aumentar a sua fé. Isso ajuda a ansiedade. A ansiedade muitas vezes é a falta de fé. E como que eu posso aumentar a minha fé? É lendo a palavra, crendo na palavra, buscando a palavra. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor e da sua palavra, a nossa fé ela é aumentada. Creia nisso no nome de Jesus. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus.